o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém, igreja? Senta dando glória a Deus. Amados, a palavra de Deus é muito clara em dizer que nós que somos de Cristo, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Estamos no culto de busca pelo Espírito Santo. Amém? Mas o Senhor também nos diz que Ele já nos deu o Espírito Santo. Lá em João 14,16 diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Não vos deixarei órfãos. Então, amados, o Senhor assim nos ensina esta noite. O que nós viemos buscar neste culto, o que nós temos para entregar a Deus nesta hora. As coisas velhas se passaram, que tudo se faz novo. Teve um louvor aqui que disse muito bem: enche-me, Deus. Mas também foi dito que para Ele nos encher, nós temos que nos esvaziar, igreja. Nós temos que nos esvaziar. Esvaziar do que, irmã Suede? Amados, a palavra de Deus é bem clara. Os frutos do Espírito são mais sentimentos. Tudo aquilo que você sente é ligado a Deus. Amor, paz, alegria, domínio próprio, bondade. O homem se esquece que o Espírito Santo, ele é um ser vivo. O nosso Deus nos ensina a cada manhã a oração do Pai Nosso: que seja feita a tua vontade e não a minha. Que venha o teu reino. Mas temos algumas coisas a questionar com Deus. Por que eu ainda não recebi a cura? Por que eu ainda não recebi minha bênção? Por que a palavra do Senhor ainda não se cumpriu na minha vida? A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Mas será que estamos buscando a Deus deste modo? Será que estamos buscando a Deus verdadeiramente como Ele quer que nós busquemos a Ele? Ou estamos, como a palavra também diz, que nós podemos estar granjeando dos pensamentos? Não podemos estar agradando a Deus e a carne ao mesmo tempo, igreja. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, diz o Senhor, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu amarei e me manifestarei a Ele. Lá em Atos dos Apóstolos está bem claro. Todos reunidos em unidade, em comunhão, num só propósito, num só pensamento e numa só intenção. E nem todos permaneceram, mas aqueles que perseveraram e permaneceram, esses obtiveram aquilo que eu e você busca nesses tempos.
Aquele que já é batizado busca renovo, e aquele que não é batizado pelo Espírito busca o batismo. Mas nós temos que entender, igreja, para nós receber de Deus, temos que deixar tudo no altar de Deus. O que não agrada a Ele, o que não provém dEle, e o que Ele requer de mim e de você, temos que estar preparados para estar assumindo e dizendo: eis-me aqui. Porque é o tudo de Deus pelo nosso tudo. Deus não barganha, Deus não é Deus de barganha. É tudo dele pelo tudo nosso. Sem reserva. Mas aí sai a briga entre a carne e o Espírito. O Espírito abomina os desejos da carne. E a carne rejeita as coisas que o Espírito nos conduz. Aí é que está a dificuldade em nossas vidas nos dias de hoje. O Espírito abomina os desejos da carne. E a carne rejeita as coisas que o Espírito nos conduz. Porque a palavra de Deus, ela não é mentirosa. E a palavra de Deus é bem clara. Ele convence o homem dos seus erros e pecados. Então, quem muda o homem não é o homem, é o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse bem claro: não vos deixareis órfãos. A partir do momento que ele foi, ele deixou o Consolador, ele deixou o Espírito Santo. Mas aqui em Gálatas temos um processo, igreja. A briga da carne com o Espírito. A carne, ela vai contra a vontade do Espírito. E o Espírito, ele abomina o desejo da carne. A palavra de Deus diz que o Senhor assim disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O amor é a base para todas as outras virtudes. Tudo que a gente busca em Deus, nós temos que estar aptos a também entregar a Deus. O que Ele busca de mim e de você: obediência, intimidade, comunhão. Entrega a Deus todas as tuas angústias, ansiedades. Ele tem cuidado de vós, para que assim venha a se cumprir a palavra: despida o velho e revistais o novo que está em Cristo Jesus. Para que a gente possa ter a alegria que Paulo e Pedro teve. Alegria inefável, igreja. Porque Paulo disse que ainda que estejas contristado, ainda tem alegria. Ele estava sendo machucado, ele estava sendo ferido, mas ele dizia que estava alegre. Por isso que uma das cartas de Paulo diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem tem essa certeza é aqueles que conhecem o Deus que serve, que tem uma comunhão com o Deus que serve. Paulo tem uma palavra que diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço, e está diante de mim. Aí nós estamos no culto em busca pelo Espírito. Mas ele já está em mim e você, igreja. Aquele
Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, diz o Senhor Jesus, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então nunca diga que você não sabe. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer, para que Deus venha mover as águas e soprar os ventos ao meu e ao seu favor, igreja. Mudar o quadro da minha e da sua vida, mudar a história minha e sua. A mulher do fluxo de sangue foi um exemplo. Ela rompeu a multidão e só tocou na orla. Bartimeu foi outro exemplo. Ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas isso requer sinceridade, igreja. Verdade. Quando eu digo que Deus é o meu tudo, as obras da carne, eu tenho que buscar em Deus que Ele venha desfazer da minha vida. Quais são as obras da carne que ainda há em mim? O que está impedindo Deus ser Deus na minha vida e na vida dos meus? Com salvação, libertação, com cura. Examine o homem a si mesmo. Mas a palavra de Deus é bem clara. O que afasta o homem de Deus é o pecado. Porque em Mateus 22:37 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro mandamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amará o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mas será que nós estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos? Será que estamos verdadeiramente buscando a Deus que nos ensine a amar o próximo como é para ser amado? Ou deixamos a desejar e queremos de Deus algo que Ele ainda não está para nos dar, por causa de algo que está faltando na minha vida e na sua vida? O Senhor, Ele permite algumas coisas para provar a mim e a você, igreja. O que é amar? Já foi dito várias vezes aqui, amar quem nos ama é fácil, igreja. Amar quem nos faz bem é fácil, igreja. Amar quem nos trata bem é fácil. Agora vamos buscar o exemplo que nós temos em nossas vidas, o Cristo. E vamos viver aquilo que Ele viveu. Amar a quem vos persegue, a quem vos calunia, a quem lhe quer mal. Orar por estes. E bem dizer ao Senhor. É a vontade que Deus quer que eu e você esteja assim praticando. Mas é difícil, porque nós somos carne. E aí vem as obras da carne. Uma delas é ira. Mas a palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis. Sois guiados pelo Espírito e não estáis debaixo da lei. Igreja, não adianta a gente vir no culto desse, com a mente dividida, com o coração dividido, sabendo que o que quer Deus de mim e de você
é que nós venhamos a exercer o perdão e o amor. Enchei-vos do Espírito, revestir de toda a armadura. Mas aí é uma briga entre a carne e o Espírito. Quem você vai alimentar? A quem você vai agradar? A Deus ou ao inimigo? Aí a palavra de Deus diz: a nossa briga não é contra a carne nem sangue, mas é contra todos os principados e potestades da maldade nos lugares celestiais. Não é fácil, igreja, a gente ouvir palavras que machucam. Não é fácil a gente ouvir palavras que ferem, que doem a alma. E é de pessoas próximas de nós. E a palavra do Senhor nos alerta: o inimigo do homem não está lá fora, está dentro da sua própria casa. E se está dentro da sua própria casa, igreja, vigia. Vigia. Porque papai não está querendo do que está lá fora, está querendo de mim e de você. Prudência, vigilância, sabedoria, discernimento. E aquilo que é um dos frutos do Espírito, domínio próprio. Porque o que a boca não fala, não vai ser imputado como pecado. Mas papai quer que você entenda que até por aquilo que a gente pensa, poderemos ser julgados. Não adianta eu falar bem, louvar a Deus, engrandecer ao Senhor e blasfemar do meu irmão, xingar o meu irmão, ofender o meu irmão ou a minha irmã. E depois dizer que eu sirvo a Deus, que eu estou glorificando a Deus, que eu estou honrando a Deus, que eu estou sendo vaso de honra na presença de Deus. Não é bem assim. A palavra de Deus é bem clara: examine-se o homem a si mesmo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. O que é estribes? Não confie, não se apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece ele em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Especificadamente está lá em Provérbios 3, do 5 ao 7. É um ensinamento de papai? É. Porque aquele que quer ser batizado pelo Espírito tem que buscar a se santificar diante do Espírito. O que é se santificar? Em toda a sua maneira de viver, dá bom testemunho. Dá bom testemunho no falar, dá bom testemunho no vestir, dá bom testemunho no agir, dá bom testemunho, igreja. Se afasta das más conversações, se afasta das panelinhas, do fuxico, do disse-me-disse, da ira, da contenda, da intriga, da inveja. Se afasta, igreja. Porque papai está nos ensinando a ser sal, luz, para os que estão aí fora perecendo. Porque teve umas passagens outrora
que a gente analisa assim: como é que eu vou curar alguém precisando ser curada? Como é que papai vai me usar para curar alguém se eu preciso de cura? Como é que papai vai me usar para levantar alguém se eu preciso ser levantada? Então, igreja, Deus quer uma igreja alicerçada na rocha. Ele quer encher a sua igreja com unção, com poder, e mostrar que a glória dele está neste lugar. A presença dele é real, igreja. Mas como já foi dito, não adianta entrar de um jeito e sair do mesmo jeito. Porque não é os pastores que vão fazer, não é os diáconos, as diaconisas que vão fazer. Quem faz através da vida destes é o Espírito Santo. A direção vem de Deus. Enquanto que aí tem pessoas que papai assim diz não. Tem pessoas que papai diz não. Mas só que se nós formos olhar pelo olhar da carne, o diácono assim, uma vez ele me disse, eu concordo com ele: não é emoção, igreja, é a razão. Enganoso é o coração. Então nós temos que ir na direção do Senhor. Não é do meu querer, tem que ser o querer do Pai. Porque se não vier na direção do Senhor, eu posso receber retaliações. Pode acontecer coisas desagradáveis na minha vida, na minha casa. Porque eu passei na frente do Senhor. Porque papai pode estar tratando com o vaso, papai pode estar querendo falar com o seu em particular. Quer que o seu desça para buscar ele na olaria, enquanto que ele vai buscando, mas não é um abençoador. Vem buscar a bênção, e papai quer que desça. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Larga na mão do Senhor tudo o que quer e tudo o que precisa deixar no altar de Deus. O renovo de Deus, a unção do Senhor, o batismo pelo Espírito Santo está para mim e para você, sim. Mas a palavra de Deus que é dita até hoje é renúncia. Abre mão do teu querer, da tua vontade, do teu eu, e busca agradar ao teu Deus. Porque senão, igreja, vai entrar vazio e vai sair do mesmo jeito. Deus já falou várias vezes, já falou muitas vezes. Deus já exortou muitas vezes. Deus já agiu através dos vasos, sim. Mas, infelizmente, por causa de que somos carne, existe um pequeno detalhe: rebeldia. A desobediência, a rebeldia vem. Mas quem foi filho e filha sabe que o pai avisa, o pai aconselha. A mãe avisa, a mãe aconselha. Mas se os filhos permanecem, as consequências vêm. E quando vier, não tem filho nem filha que diga: eu não sabia. Eu estava inocente. Não existe isso de um pai para um filho e de um filho para qualquer pessoa diante do pai. Para dizer a outra pessoa, eu não sabia, eu estava inocente. Se o pai já exortou, se o pai já avisou,
Se o pai já buscou desse filho e dessa filha, posiciona. Aparta-te do que não é bom, do que não agrada, dessas más amizades, dessas más conversações. Deste lugar eu não te quero, aí não é o teu lugar. Busca a mim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo vosso coração. Mas como é que eu faço isso? Como você faz com alguém lá fora que você tem como amigo? O verdadeiro amigo se chama Espírito Santo. Para mim e para você, igreja. Pede a Ele para limpar o que está em oculto. O teu coração, a tua mente. Pede a Ele para ajudar nessa caminhada. Para que Ele venha encher-te com os frutos do Espírito. Porque quem tem os frutos do Espírito, eu sou sincera em dizer, para mim falta paciência. Ainda estou buscando de papai o completar, porque a mim, a paciência é uma das quais eu estou buscando mais. Mas a virtude produz os frutos do Espírito. Produz uma virtude na vida dos verdadeiros cristãos. Ele nos leva a ter uma conduta, modo de agir, de se portar, de viver de acordo com a vontade de Deus. É o bem que nos faz vencer o mal. Então, igreja, quando o papai diz assim, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou estar para ser para vocês Pai, Senhor e amigo. Creia e tenha certeza. No mundo tereis aflições, sim. Mas o Cristo disse, tende bom ânimo, eu estou convosco. E assim como eu venci, vós vencereis também. Mas para isso, igreja, temos que estar tirando as raposinhas, temos que desfazer do nosso eu. Do nosso eu. Eu sei que algumas pessoas vão assim achar estranho. Mas já foi dito, tem muitos que dizem assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Papai não é assim. Ou é do jeito dele, ou não vai passar da porta. Vai estar se enganando. Porque não é por força nem por violência. Quem tem que estar desprendendo-se sou eu. Quem tem que estar guerreando contra o meu querer, a minha carne, sou eu. Não é afrontando os outros, nem é dizendo aos outros, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não. Se eu estivesse lá fora, beleza. Mas eu fiz uma escolha. Escolhi o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça e eu desapareça. Que assim resplandeça a glória dEle na minha vida. Mas para isso o meu eu tem que ser lançado fora. Mas não é os outros que vai fazer, sou eu mesmo. Para que papai possa dizer para mim, esta peleja não é tua, esta peleja é minha. Nela tu não tem que pelejar, eu pelejarei por ti. Eu tenho que estar com a vida agradável a Deus no altar dele. Elias tinha essa vida. Tudo que Elias falava, papai assinava embaixo. Não choverá durante tal dia, o Senhor ia lá, decretava. Quem pode ser assim hoje, igreja?
Quem tem essa condição hoje, igreja? Elias chegou e disse: se eu sou profeta, caia fogo do céu e consumirá. E o Senhor enviou o fogo e destruiu todos os que foram mandados por Acabe. Porque foram na arrogância, na prepotência, na soberba, no eu. E papai não se agrada da soberba, da vaidade, da arrogância, do eu do homem. Humildade, simplicidade é o que agrada a Deus. E a verdade. Não adianta esconder do homem o que não se pode esconder de Deus. E a palavra de Deus é bem clara. Há uma guerra. E olha quantos frutos do Espírito nós assim encontramos. Amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 9. Contra essas coisas não há lei. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que nós buscamos hoje é o batismo pelo Espírito Santo, o renovo pelo Espírito Santo, alegria no Espírito Santo. Mas temos que estar disponíveis para que Deus venha tratar a mim e a você. Porque o vaso tem que ser limpo. Para que o olheiro venha encher. Para que venha assim transbordar. Daquilo tudo que esperamos receber dele. Mas aí o Senhor diz que não temos que estar guerreando contra o irmão. Não temos que estar batendo de frente com quem se levanta contra mim e a sua vida. Porque a guerra do crente é vencida na oração, igreja. Se você está guerreando com a força do seu braço, dizendo que serve a Deus, você está errando. Porque a tua guerra é espiritual. Mas a tua guerra, ela só vai ser vencida quando você reconhecer em vida e em verdade quem é Deus na sua vida. Porque se não for reconhecido isso, não vai adiantar nada. Estamos para ajudar. Mas o Senhor quer intimidade. O Senhor quer comunhão. O Senhor quer ser pai, amigo, meu e seu. Quem tem amigo sabe o que é ter amigo, o que é ser amigo. Um amigo, ele confia. E se tem confiança, tem entrega. Tem certeza. Enquanto que aí espera a Deus que sejamos isso. Porque Ele é isso. E todos aqueles que têm essa certeza estão regozijados em Deus. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, estão como Paulo. Assim dizendo que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. A certeza que Deus vai fazer um milagre. Porque tem o Senhor como seu tudo, seu pai, seu amigo, seu conselheiro, seu provedor. Mas há um tempo que não é nem o meu, nem o seu tempo, igreja. É o tempo dele. Mas o Senhor também diz que ainda não aconteceu na vida de alguns. Porque assim diz o Senhor. A desobediência, a rebeldia, o querer passar na frente, o querer tomar da mão do Senhor,
o querer não entregar tudo no altar do Senhor, faz com que aquilo que eu e você espere, às vezes a gente não recebe, igreja. Está faltando algo na minha e na sua vida, para que papai venha operar em mim e você um milagre. Para que ele venha batizar e renovar a mim e a você, igreja. Para que ele faça como ele fez lá no Pentecostes. Todos foram batizados e todos falaram em novas línguas. Mas o detalhe principal é, estavam todos em um só propósito, em uma só comunhão, em um só pensamento. Não é para estar granjeando dos pensamentos. Se tem um problema, entrega a Deus. Confia. Se precisa de um milagre, lança nos pés do Senhor. Porque este culto, especificadamente, busca pelo Espírito Santo. É algo sobrenatural. Onde há renovo, há batismo, há cura, mas principalmente, aquilo que Deus quer de mim e de você, tem que haver em cada culto e em cada momento de nossas vidas, igreja. E tenha certeza que se ainda não aconteceu, ou é porque ainda não chegou o tempo de Deus, ou é porque precisa ser tirado alguma coisa de dentro do vaso. Precisa ser moldado, precisa ser posto para fora. Porque a carne, ela milita contra o espírito. Todos os cultos, Deus fala de modo diferente. Mas leva todos para o mesmo lugar. Renúncia, santidade, entrega. Isso é que Deus quer de mim e de você. União, amor, paz, alegria. Porque sem isso, igreja, nós não podemos dizer que somos servos de Deus. Se a presença do Senhor não for constante e notória na minha e na sua vida, em todas as horas, em todos os momentos. Porque tem momentos que a gente vai ter que ser justo. Ou seja, Deus é amor, mas Ele também é justiça. E nem sempre vai ser agradável ao ouvir. Porque Ele ama, por Ele amar, Ele corrige. E se eu e você temos a certeza que Ele é amor e é justiça, e que Ele é eterno, onisciente, onipresente, onipotente, não busque, se você não tem a certeza que você vai estar sendo merecedor. Porque se você murmurar, reclamar, questionar e não se examinar, Deus pode cobrar. Tem pessoas que Deus tem um plano tão lindo. Deus entregou tão lindo dom, mas querem enterrar. Nessa noite, igreja, vamos ter a certeza que a cada momento que nosso Deus fala neste lugar, Ele nos ensina com mansidão, Ele nos ensina com amor, Ele nos ensina com simplicidade, Ele nos ensina com a humildade. Através da sua palavra,
ou através dos seus vasos, usando a sua palavra. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Porque não adianta eu me enganar, dizer que eu sou vaso, que eu sou serva aqui. Busco Deus aqui, mas eu saindo daqui, eu não vou estar sendo a mesma pessoa. Aí teve um ministro que disse, isso é chamado de máscara. As máscaras que temos, daí para fora, é para agradar a carne, é para agradar o homem. E que nessa noite venhamos ser sinceros para com nós mesmos diante de Deus. Que em cada culto que entramos a essa casa de oração, venhamos dar o melhor para Deus. Buscar o melhor de Deus, mas ter o melhor para ofertar a Deus. Porque um coração contrito, Deus não resiste. E não venhamos esperar de Deus, porque Ele já nos deu e nos dá a cada dia. Que dormimos e acordamos. Passamos o dia inteiro fazendo os nossos quefazeres, alguns trabalham, outros ficam em casa, para que possamos estar cada noite aqui, glorificando e exaltando o nome dEle. Muitos aí fora, igreja, não tem oportunidade, não teve essa chance, não chegou nem a acordar. Então creia que a sua vida, ela tem um dono. Mas esse dono requer de mim e de você sinceridade. Sinceridade. Renúncia. Certeza que a tua vida vai estar agradando a Deus. Busca de Deus que Ele venha te ajudar a desfazer de tudo aquilo que não provém dEle, que faça parte da carne, que vai estar brigando com o Espírito. E pede a Ele para nos encher, para te encher com o fruto do Espírito. Porque é o que nós precisamos nesses últimos dias. Se encher de Deus, buscar a presença. Porque ainda diz o Senhor que uma mãe esqueça do seu filho que amamenta, contudo o Senhor não esquece nem de mim nem de você, igreja. Que venhamos fazer isso com Deus. Que não deixemos Deus em segundo plano, que não deixemos Deus na segunda ou a segunda, terceira pessoa, que Ele venha ser o primeiro em nossas vidas. Que cada dia a gente venha buscar, renunciar tudo aquilo que desagrada a Deus e encher, buscar a Deus para nos encher com a presença dEle. Que o espaço que tem seja sempre ocupado pelo Espírito Santo. Que Ele venha nos encher com o seu fruto, para que nós venhamos ser exemplo, para que venhamos viver o novo de Deus em cada dia. Para que possamos obter a cura, para que possamos obter a resposta, para que possamos obter da parte de Deus a promessa que Ele tem para com a minha vida e com a sua vida. Mas eu sei que tem uns que estão esperando o tempo de papai, mas tem outros que precisam renunciar e buscar a face do Senhor e abrir mão, dizer: Senhor, eu aceito o teu querer, que o Senhor faça em mim a tua vontade. Tira de mim o que não provém de ti, tudo aquilo que vem a ser obras da carne, que não agrada ao Senhor, e enche-me com o fruto do teu Espírito. É o que nós temos que buscar, igreja. Ajuda-me a guerrear, me ajuda a vencer, me ajuda a lutar, me ensina a ser um bom soldado.
Porque é isso que o Pai quer de mim e de você, igreja. Sinceridade, humildade e verdade. Despida o velho e revistais o novo que está em Cristo Jesus. Amém? Até aqui estamos assim entendendo? Glória a Deus. É isso que Deus quer. Despida o velho para que venha a ser cheio do novo que está em Cristo Jesus. É o que Deus quer de mim e de você, igreja. Mas para isso depende de mim e de você. Porque a palavra de Deus diz que a salvação é individual. A busca também. Mas eu posso buscar pelos meus? Posso. Mas a palavra de Deus diz também que estaria dois no campo, um iria e o outro ficaria. Então temos que ver assim, eu não posso buscar só pelos meus, eu tenho que buscar por mim. Eu tenho que ver a mim o que precisa ser mudado, consertado em mim. Eu tenho que buscar de acordo com a palavra. Senhor, tu diz, meu Deus, despida o velho e revistais o novo que está em Cristo Jesus. Então tira de mim tudo aquilo que não provém de ti, toda obra da carne, tudo aquilo que não te louva, não te serve e não te honra. E enche-me com o fruto do teu Espírito. Para que eu possa vir a ser aquilo que o Senhor espera que eu seja. Porque o Senhor sabe. E eu estou para descobrir, Senhor. Porque a tua boa, perfeita e agradável vontade, assim a tua palavra diz, que está para ser para mim e para a tua igreja. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor e as palmas louve ao Senhor.